Esse vídeo é sobre a Lei Orgânica de São José do Rio Preto, onde será tratado apenas os artigos de 1º a 8º, 11, 12, 18, de 55 a 60, 64, 84, até o 92A, 97, 100, 104, 105 e 113. Esta lei orgânica consta como material para estudos de agente administrativo da Prefeitura de São José do Rio Preto, no edital que será publicado ainda e será pelo concurso, já saiu no edital, e vai ser pela Fundação Carlos Chagas, que é um pouco mais elaborada a prova do que a da VUNESP, mas vamos prosseguir com os estudos. Então, no artigo 1º diz que o município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, dotada de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, nos termos da Constituição da República, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e promulgada pela Câmara Municipal. Artigo 2º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. São símbolos do município a bandeira, o brasão e o hino, representativos de sua cultura e história. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. A sede do município é a cidade de São José do Rio Preto. Os poderes públicos assegurarão, no âmbito do município e no limite das respectivas atribuições, o exercício dos direitos sociais, coletivos e individuais e o cumprimento dos objetivos fundamentais da Federação Brasileira previstos na Constituição da República. O município de São José do Rio Preto, para fins administrativos, divide-se em sede, subsede e distritos de Engenheiro Schmidt e Talhado. Parágrafo único. A subsede, com denominação de subprefeitura, será instalada na região norte do município de São José do Rio Preto, podendo novos distritos serem criados, desde que atendidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, garantida a participação popular. Artigo 8º. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, elaborar o plano diretor, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental, elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos, dispor sobre a organização, a administração e a execução dos serviços públicos municipais, dispor sobre a administração, a utilização e a alienação dos bens públicos, organizar o quadro, estabelecer o regime jurídico único e instituir planos de carreira dos servidores públicos municipais.
Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente na sua zona urbana. Promover a inclusão de áreas no perímetro urbano, estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e quaisquer outros. Fazer cessar no exercício do poder de polícia administrativa as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros de interesse da coletividade. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive de seus concessionários e permissionários. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes públicos. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo local, de táxis e de carros de aluguel, fixando as respectivas tarifas. Fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Dispor sobre a utilização de terminais rodoviários. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar a fiscalização de sua utilização. Prover sobre a limpeza do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Ordenar as atividades urbanas fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, observadas as normas federais e estaduais pertinentes. Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios, administrando os públicos e fiscalizando os privados. Dispor sobre a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao seu poder de polícia administrativa. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Fiscalizar nos locais de vendas o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios, observadas a legislação federal e a estadual. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais com a finalidade de combater zoonoses. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros. Construção e conservação de estradas e caminhos municipais. Transporte coletivo de caráter municipal. Iluminação pública. Regulamentar os serviços de táxis e de carros de aluguel.
organizar serviços de proteção contra incêndios e calamidades, inclusive mediante consórcio com outros municípios. Artigo 11. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. A Câmara Municipal é composta de 17 vereadores, representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional mediante voto direto e secreto, com mandato de 4 anos. Na sessão legislativa que compreende de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 21 de julho a 20 de dezembro de cada ano, a Câmara Municipal reunir-se-á independentemente de convocação. As sessões extraordinárias realizadas no recesso legislativo não serão remuneradas. Artigo 55. O poder executivo municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais e pelos administradores regionais e distritais. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente nos termos estabelecidos no artigo 29, inciso 1º da Constituição da República. A eleição do prefeito importará do vice-prefeito com ele registrado. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de cumprir e fazer cumprir as Constituições da República do Estado de São Paulo, a Lei Orgânica do Município e as leis do país, promover o bem geral dos munícipes e exercer o mandato sob a inspiração dos princípios democráticos. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 58. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no caso de vacância, o vice-prefeito. A recusa do vice-prefeito em substituir o prefeito implicará na extinção do seu mandato. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe foram conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 59. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou de vacância dos respectivos cargos, o presidente da Câmara Municipal assumirá a chefia do Executivo. Ocorrendo a vacância nos 3 primeiros anos de mandato, far-se-á a 90 dias após a abertura da vaga, cabendo aos eleitos completar o período dos seus antecessores. Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Recusando-se o presidente da Câmara por qualquer motivo a assumir o cargo de prefeito, perderá o mandato de dirigente do Legislativo, ensejando a eleição de outro vereador para ocupar como presidente da Câmara a chefia do Poder Executivo. O mandato do prefeito é de 4 anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Compete especialmente ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma e casos previstos nesta lei orgânica, representar o município em juízo ou fora dele, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis
aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Vetar no todo ou em parte os projetos de lei aprovados pela Câmara. Decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual do município e de suas autarquias. Encaminhar à Câmara até 15 de abril a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Fazer publicar os atos oficiais. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo que não excederá 30 dias improrrogável. Em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção de dados nas respectivas fontes. Superintender a arrecadação dos tributos ou preços, bem como a guarda e a utilização da receita e a aplicação das disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Autorizar as despesas e os pagamentos dentro dos recursos orçamentários ou de créditos aprovados pela Câmara. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que deviam ser despendidas de uma só vez e até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, correspondendo os créditos suplementares e especiais. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos. Convocar extraordinariamente a Câmara na forma desta lei orgânica. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. Apresentar anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano seguinte. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização legislativa. Prover a administração dos bens do município e sua alienação na forma da lei. Prover, organizar e dirigir, nos termos da lei, as obras e os serviços públicos municipais. Desenvolver o sistema viário do município. Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovados pela Câmara. Promover, se necessário, a divisão administrativa do município de acordo com a lei. Providenciar o desenvolvimento do ensino. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital desde que haja recursos hábeis de sociedade, de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização legislativa. Solicitar a autorização da Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias.
adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal, publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária, decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que o justifiquem, responder às indicações aprovadas pela Câmara dentro do prazo de 30 dias, dando conta das providências tomadas ou informando as razões do não atendimento, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração municipal, quanto não implicaram aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, enviar projetos de lei de inclusão de áreas no perímetro urbano acompanhados de plano urbanístico e ambiental aprovado pelos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal e das obrigações, contribuições e contrapartidas estabelecidas em lei. Artigo 84. O município instituirá o regime jurídico único e planos de carreira através de lei para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A lei assegurará a todos os servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhantes do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Aplica-se a esses servidores o disposto nos artigos 7º, incisos 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 30 da Constituição da República. Os planos de carreira serão elaborados de forma a assegurar aos servidores municipais remuneração compatível com o mercado de trabalho para a função respectiva, oportunidade de progressão funcional através de programas de aperfeiçoamento e reciclagem e acesso a cargos de escalão superior. Artigo 85. Os cargos, empregos e funções públicas serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimento, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre o maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observando como limite máximo os valores recebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, observados os seguintes critérios: prazo de contratação, existência de recursos orçamentários próprios. O município assegurará a seus servidores dependentes, na forma da lei, serviços de atendimento médico, odontológico e assistência social. Os serviços referidos neste artigo são extensivos aos aposentados e pensionistas do município. O município manterá creches e pré-escolas para os filhos dependentes de seus servidores, podendo, para tanto, realizar convênio com entidades privadas. Nenhum servidor poderá, sob pena de demissão do serviço público, ser diretor, sócio-gerente ou integrar conselho de empresa que realize qualquer contrato com o município, salvo se este obedecer a cláusulas uniformes. Os órgãos e entidades da administração direta ou indireta, as fundações municipais e a Câmara Municipal publicarão no veículo de divulgação oficial até o dia 30 de abril de cada ano seu quadro de cargos ou funções preenchidos e vagos com respectivos vencimentos referente ao exercício anterior.
o servidor público gozará de estabilidade no cargo ou função, desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical até 1 ano após o término do mandato, salvo se cometer falta grave definida em lei. Ficam proibidas nomeações ou contratações e a manutenção de nomeações ou contratações para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração da administração pública direta ou indireta deste município, de cônjuge ou companheiro, de parentes naturais ou civis nas linhas direta e colateral, até o 3º grau, do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal, dos secretários municipais, dos vereadores, bem como dos diretores, gerentes ou ocupantes de cargos equivalentes na administração pública municipal indireta, estendendo-se a proibição a quem seja inelegível em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal. Configurará ato de improbidade administrativa e, quando for o caso, constituirá infração político-administrativa a inobservância a qualquer título do disposto neste artigo. Artigo 97. A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local e por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A escolha do órgão da imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. O Poder Executivo publicará e enviará ao Poder Legislativo, no máximo 30 dias após o encerramento de cada semestre, relatório completo sobre os gastos publicitários da administração direta e indireta para fins de averiguação do cumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37, que já foi feito o vídeo. Basta voltar lá e dar uma olhada no que diz o artigo 37, parágrafo 1º. Vídeo já publicado neste canal. O descumprimento do parágrafo anterior implicará na imediata instauração de procedimento legislativo para apuração de responsabilidades. Artigo 100. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Decreto numerado em ordem cronológica nos seguintes casos: regulamentação de lei, instituição ou extinção de atribuições não constantes de lei, regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal, abertura de créditos especiais e suplementares até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários, declaração de utilidade pública ou necessidade social para fins de desapropriação ou de servidão administrativa, aprovação de regulamento ou de regime de entidades que compõem a administração municipal, permissão de uso dos bens municipais nos termos da lei, medidas executórias do plano diretor, normas de efeitos externos não privativos da lei, fixação e alteração de preços, portaria nos seguintes casos: provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais, lotação e relotação dos quadros de pessoal, abertura de sindicância e processo administrativo, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos,
Outros casos determinados em lei ou decreto. Contrato nos seguintes casos: a admissão de servidores para serviços de caráter temporário, execução de obras e serviços municipais nos termos da lei. Os atos constantes nos itens 1 e 2 deste artigo poderão ser delegados. O poder público é obrigado a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, no prazo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, devendo atender no mesmo prazo as requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. As certidões a que se refere este artigo poderão ser formalizadas com cópias reprográficas devidamente autenticadas. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados nos serviços desta. A utilização e a administração dos bens públicos de uso especial, como matadouros, mercados, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na norma da lei e regulamentos respectivos. Lembrando que estas leis que estamos estudando são do edital de 2015, mas podemos continuar estudando porque geralmente caem as mesmas coisas no concurso, só que o último foi pela VUNESP e agora é pela Fundação Carlos Chagas.